Olá, maravilhosa tarde, tudo bem? Primeira live depois de tanto tempo, né? Bora chamar a nossa convidada aqui pra gente poder começar essa live de comemoração do aniversário da Shanti, não é isso? Que bom, sejam bem-vindos todos que estão aí. Esperando só a Roberta entrar pra gente poder começar. Tudo certo por aqui. Roberta tá perguntando se tá tudo ok. E até perdi o costume, gente, de fazer live, não vou mentir. A Roberta entrou, esperar ela só pedir a solicitação para entrar e a gente já começa a falar. Feliz de ver um tanto de gente conhecida aí, muito feliz por isso. A gente vai falar de um tema super legal hoje, que é a questão da comemoração, né? Orar. Tanto que isso é importante na vida da gente, o tanto que pode trazer de benefício para você, mudar a rotina, mudar muita coisa na vida da gente. Tudo certo, Roberta? Deu para receber o chamado aí para entrar? Então, bora lá. A gente está fazendo 4 anos esse ano. 4 anos, gente. Passou voando. Foram muitos desafios, mas muita coisa boa também que aconteceu. São 4 anos. Ei, Roberta! Oi, os desafios da internet. Ah, como sempre. Também passei por uns aqui um pouquinho antes de entrar. Falei que eu perdi o jeito de fazer live. Tem muito tempo que eu não faço live. Mas voltando aí para E aí, reabrir com como chave você de está? ouro. Oi? Como você está? Eu também, e você? Tudo bem também. Boa tarde aí para todo mundo Que que já bom. está com a gente. É um prazer estar aqui com você para a gente celebrar, É um prazer para mim né? enorme também Celebrar a estar vida. voltando com o pé direito assim, né? Com um mês para mim de tanto significado, que é a questão do aniversário da Chante, a questão de poder retomar. A gente passou por alguns desafios pessoais nesses últimos 2 anos, mas é importante é não desistir, né? Continuar, deixar a roda sempre girar e colocar uma positividade, um sentido para frente para poder continuar. Uhum. E do que a gente vai falar Então, hoje? vamos começar já. Vamos começar já Vamos falando embora. sobre esse aniversário aí da Xande, sobre esse mês de abril. Sim. A Primeiro gente contar, estava né, para as começando com o pessoas, pessoal, tá talvez, o fazendo que é a Xande, né? tá. Cortou um pouquinho, mas eu acho que você estava perguntando o que é a Shanti, né? Por que chama Shanti? E Vamos lá. Shanti, na verdade, é uma palavra em sânscrito que significa paz. E é uma paz mais abrangente, sabe? É uma paz que fala de uma paz interna com você mesmo, de uma paz com o outro, de uma paz com o mundo. Então, essa é a verdadeira paz, quando a gente está em paz com esses 3 núcleos, assim. Eu escolhi a palavra Shanti, na verdade, eu não escolhi, foi escolhida. Foi uma palavra que veio antes, os meus outros locais de trabalho tinham outros nomes, equilíbrio, já teve o nome Natus, mas parecia que era uma mudança de chave, assim, sabe? E realmente foi isso que aconteceu. Foi uma mudança de mentalidade que aconteceu quando a Shanti abriu. E a gente trouxe esse significado. E é incrível, porque todo mundo que vai a Shanti é a primeira coisa que a pessoa fala quando ela entra lá. Nossa, mas esse lugar dá uma paz, eu sinto uma paz aqui. Então, assim, literalmente o nome Shanti é o rótulo do espaço de todo o trabalho que a gente promove lá. E é um espaço de co-work, tem alguns serviços, alguns tipos de co-work, mas principalmente ligado à saúde, né? Tem alguns especialistas da saúde lá. E a minha parte, além da parte de terapias naturais, eu trabalho com desenvolvimento humano. É um lugar hoje aberto para espaço, para treinamento, para eventos. É um espaço já programado para isso. E o objetivo da Chante, primeiro, é acolhimento, depois um despertar, um desenvolvimento. E depois disso, integrar isso com a pessoa, com os talentos, com as habilidades dela e soltar para o mundo. Por isso que a gente tem um dos treinamentos que a gente faz lá, chama Irradie Sua Luz para o Mundo.
Ô, A Aline, e Roberta por que tá travada. tô travada? Tô Oi. aqui. Ah, bora lá. Eu ia te perguntar, é engraçado, eu não sei qual que é a internet que tá travando, porque para mim você trava, depois eu travo, não sei o que é. Mas É um enfim, horário concorrido, né? Eu falo que é um horário de muita é, live, tanto agora como à noite. é. Ô, Aline, eu ia te perguntar sobre celebrar-se, né, desses 4 anos de Chante. O que que na trajetória, assim, você acha que merece ser celebrado? E por que que esse mês de abril está sendo tão importante assim? O que que traz essa palavra celebrar para você dentro desse contexto de hoje, da Chante? E seu também, pessoal, né? É muito importante, falando em termos científicos, a gente celebrar. Celebrar é diferente de festejar, que é diferente de comemorar. Eu acho que mais do que a gente está fazendo uma celebração por uma questão de realmente estar comemorando, né, a vida, né, a volta à vida normal depois de pandemia, depois de tantos desafios que todo mundo passou. Mas tem diversas maneiras para festejar, porque você pode festejar com festa, com euforia, mas também pode ter aquela alegria interna, aquela sensação de gratidão, de agradecimento. Meu maior motivo para estar comemorando é o reconhecimento, sabe? O reconhecimento de ser grata a tudo que a gente está construindo e está podendo fazer pelas pessoas e também fez por mim. Então, essa comemoração, comemorar vem da palavra memorar. Memorar significa guardar na memória. Então, o que eu estou fazendo é dizer que esses 4 anos estão infinitamente guardados bem na memória, muito bem guardados, né? Apesar de todos os desafios, eu tenho comigo, Roberta, que a gente sempre tem que olhar para o lado positivo das coisas, porque tudo sempre tem dois lados. E é impressionante como é que, apesar do lado positivo ser muito maior, como é que a gente sempre olha para o lado negativo. Como é que a gente sempre põe o foco ali no lado negativo. E essa é a questão, porque onde a gente coloca o nosso foco, as coisas crescem. Então, se você coloca mais atenção naquilo que está ruim, mais ruim ainda vai ficar. Então, não é, às vezes as pessoas acham que celebrar, comemorar, como assim? Tanta gente faleceu no Covid, teve, né, está tendo uma guerra, o país está em dificuldade. Não é que a gente está comemorando isso e nem ignorando que essas coisas estão acontecendo. É pelo contrário. Esse posicionamento, essa postura de positividade, de comemorar pequenas vitórias, de olhar para o lado bom, isso faz muita diferença. Porque isso vai te trazer munição para você lidar também com o que está ruim. E vai fazer você reconhecer que não é só o ruim que existe. Existe essa parte boa também. Então, o que eu estou trazendo é um reconhecimento, é uma gratidão, e é dizer que todo esse processo, esse caminho andado até aqui, ele está sendo guardado, arquivado na memória de forma positiva. Porque na hora que eu coloquei na balança, a gente saiu da pandemia, os funcionários estão bem, a gente conseguiu atender as pessoas da melhor maneira possível, conseguiu ficar aberto. E olhando para a gente, agora olhando em termos de mundo, a gente trabalha também com saúde mental, não é só com desenvolvimento humano. Um dos nossos princípios é a felicidade. Então, poder levar isso para o outro e para o mundo, servir dessa maneira, nesse período, foi muito importante. E é um privilégio. Então, eu sou muito grata por isso também. Aline, você falou sobre se alegrar com as pequenas coisas. Como você vê isso no dia a dia, sabe? No nosso cotidiano, a gente não ficar esperando assim, nossa, é um aniversário, nossa, é uma formatura. Nas pequenas coisas no dia a dia, às vezes que parece entediante e trivial, assim, como celebrar é, essas pequenas coisas do dia a dia? Como você vê isso? E aí eu enxergo a pandemia, Roberta, como uma maravilhosa professora ou professor. Porque foi exatamente isso que a pandemia veio ensinar pra gente. Né? Antes a gente podia abraçar e não dava valor. E agora? E aí chegou o momento da pandemia, você falou assim, nossa, como um abraço faz diferença? Como isso pode mudar uma vida? Como ficar sozinho, não poder se comunicar, não poder sair? Coisas que eram triviais que a gente não dava valor.
Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso, né? Porque a felicidade é feita de pequenos momentos, não é de grandes. Porque senão a gente teria muito poucos momentos felizes na vida. Se for esperar nascimento, casamento, aniversário, são quantos momentos em 365 dias do ano, em 24 horas do dia, e no meu caso, em 43 anos de idade. Então, seriam pouquíssimos movimentos de felicidade. E eu acho que a gente precisa valorizar coisas pequenas, porque elas fazem muita diferença quando elas não existem. Ontem a minha irmã ela veio aqui em casa e ela comentou comigo que uma pessoa tinha feito uma cirurgia e não estava enxergando direito. Ela falou, como faz falta, né? Falou assim, não é que outros órgãos não faz falta, mas enxergar faz muita diferença. Eu falei assim, qualquer coisa que a gente perde no corpo faz muita falta. Qualquer pessoa que a gente perde na vida, às vezes um vizinho, você não tinha tanta ligação assim, mas você fala, poxa, eu saí e encontrava com ele sempre na rua, a gente pegava o mesmo ônibus. Então, são coisas que a gente às vezes está ali, faz todo dia e não tem, assim, de virar para a pessoa e falar assim, como é que você chama? Qual é o seu aniversário? Sabe? Me passa o seu contato, vamos nos comunicar de uma maneira diferente, um parente distante, sabe? Comemorar as datas com essas pessoas, porque a gente é química pura, né? Tudo funciona na gente através de química. E reconhecer esses momentos de felicidade é o que libera serotonina e é o que libera dopamina. E essas duas substâncias fazem a gente ficar feliz e fazem a gente ter mais motivação para continuar. Então, tem uma estudiosa que ela fala que é muito importante quando a gente começa um projeto, a gente entrar comemorando, porque senão ele não vai ter sentido. Porque quando a gente faz isso, a gente está colocando energia para aquele projeto funcionar. E isso faz muito sentido para mim, tanto que eu estou comemorando a questão, né, do aniversário da Chante, mas também de um novo tempo na Chante. Dessa possibilidade de começar uma nova jornada e corrigindo coisas do passado, aprendendo sempre com o presente, mas também criando uma realidade de futuro. Então, por isso que eu acho que às vezes a gente não dá a importância do comemorar e o foco, né, na questão das pequenas coisas, como é que pode fazer diferença na vida da gente. Uhum. Mas aqui, Você também falou isso sobre quero a perguntar uma serotonina, né? coisa, né? Porque Pode perguntar. você está fazendo aí perguntas. Essa é Diga. a visão de quem criou a Chante, de quem idealizou a Chante. E eu queria que você passasse a sua visão. O que é Chante? O que é Chante fazer 4 anos para você e como isso funciona? Cara, deixa eu pensar. Conheci a Chante em 2019, eu acho, não é? Não foi o hashtag A Vida Pode Ser Mais? Foi em Foi em 2019? junho de 2019. Nossa, então eu tenho 3 anos de Chante, olha só que lindo. Viu? Eu conheci a Chante nesse evento que você fez. Para mim, gente, responde aí. Vocês estão tão De quietinhos desenvolvimento no humano, né? chat. Aí, voltou. Pode falar. Estou falando aqui. Estava falando sobre como eu conheci a Chante nessa proposta de trazer desenvolvimento humano para Santa Luzia. E hoje, atendendo lá, né, usando o espaço de lá para fazer os meus atendimentos, mas também sendo atendida lá por você em alguns momentos, acho que eu já usei a Chante de todas as possibilidades ali que ela oferece, né, de fazer eventos lá, de ir em eventos lá, eu entendo como um refúgio, sabe? Eu brinco aqui com meu marido, assim, que eu falo que quando eu entro no portão lá da Chante, é como se eu estivesse entrando naquele armário de Nárnia. Parece que o que a gente deixa para fora tudo o que está e entra lá, numa nova perspectiva, perspectiva de você estar num lugar onde você pode respirar, num lugar no meio da cidade onde você pode ter um contato com a natureza, num lugar onde você tem várias especialidades para te acolher. Mas, sobretudo, para mim, o que eu acho que eu gosto mais lá são os eventos, porque eu sinto muita falta de estar no meio de pessoas que estão olhando na mesma direção.
E ali parece que você encontra uma tribo, sabe? Eu estava atendendo outro de uma moça e ela falou assim, nossa, eu estou sentindo tanta falta de ter, agora que eu comecei a fazer terapia, eu estou sentindo tanta falta de ter pessoas perto de mim para olhar para isso. Aí eu falei com ela, mostrei a agenda de eventos de abril da Chante para ela e falei assim, aqui, sua oportunidade. Porque às vezes a gente está nesse caminho, começa a fazer terapia, começa a fazer cursos de desenvolvimento humano, ler livros, ver vídeos, a gente se sente sozinho, Sim. né? E lá na Chante, é essa minha sensação de estar com as pessoas, sabe? De estar com as pessoas que estão olhando nessa mesma direção. Para mim, fez muito sentido para criar a Chante, que era construir uma tribo, sabe? Eu vivia, eu queria ter um lugar igual a Chante para ir. E principalmente perto, ia ser melhor ainda. Porque às vezes a gente vai ao médico e olha uma visão única, assim, né? Ele é um especialista naquilo. E ele é muito necessário, muito importante. Só que não dá para a gente olhar a coisa por um ângulo só, porque a visão é limitada. Então, se eu te mostro a minha mão, você está vendo os dedos, eu não estou. Então, é importante olhar uma coisa de vários aspectos. E a Shanti, a ideia dela é exatamente isso, é olhar para o ser humano de uma forma integral. Então, assim, não é só mente, não é só emoção, não é só trabalho, não é só a questão da saúde. Então, é olhar para todas as áreas do ser humano. E eu vejo que isso é uma coisa que me move, tanto que a gente criou uma metodologia baseada nisso, né? Nessas porções do ser humano, olhando para um lado especialista, mas entendendo que elas se comunicam, que elas se falam. E por isso é uma abrangência tão grande de setores, né, para olhar o ser humano de forma integral. E um lugar que a pessoa possa ir e falar assim, aqui eu consigo olhar tudo, eu consigo me comunicar, olhar esse sistema e melhorá-lo e para chegar onde eu quero, para ter um objetivo comum. Tanto que isso é até uma questão, né, saber onde eu tô, quem eu sou, para onde eu quero ir e que forma que eu quero caminhar. Então, isso é uma questão que a Shanti também olha para isso, né? Então, vê se não tem um monte de motivo para a gente comemorar, né? Tem muito motivo para comemorar. Eu estou vendo aqui nos comentários, o Instagram é assim, Ateliê Stella Nanda, Sim, acho que é isso. Stella Nanda. Ela fala que o espaço Shanti foi usado com sabedoria. E quando ela escreveu isso, eu estava pensando, uma vez eu atendi uma pessoa lá, ela falou assim, eu preciso ir embora, eu posso ficar aqui lendo. Então eu falei, pode ficar aí lendo. Tem uma mesinha branquinha lá no fundo, assim, sabe, na entrada. Uhum. Falei, pode ficar aí lendo. E aí, quando ela escreveu isso, eu pensei, é um espaço para que as pessoas usem com sabedoria, né? O espaço está lá aberto, o espaço acolhedor. Às vezes a gente está se sentindo sozinho, não sabe onde procurar, de repente chega lá e fala assim, olha, eu estou me sentindo assim, eu não sei o que procurar. E a gente vai poder orientar, né? E abrir as portas e acolher. Eu acho que de tudo que você falou, talvez essa seja a palavra, assim, da Chante para mim, acolhimento. Acolhimento. E é uma palavra que é um dos valores da Chante, sabe? Acolher. Porque ninguém procura ajuda porque é à toa. Aquilo tem um motivo. A pessoa está com um sentimento. Aí a gente acolhe. Mas a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho nada, mas eu quero melhorar. Então a gente também acolhe essa pessoa. Porque é como falar assim, não, beleza, vamos seguir juntos, né? Você já está num ponto que você quer passar disso, que você quer ir além disso, a gente consegue te ajudar. Então tem tanto esse olhar, né, para cuidar daquele que precisa, como olhar para cuidar, para pegar na mão de quem quer ir além, de quem quer continuar. E para trazer paz, tranquilidade nesse meio termo, né? Porque não é porque a gente vai fazer isso que tem que ser num ambiente agitado, porque o ambiente também cura. Essa que é a questão. Isso foi um grande... Eu não tinha atinado para isso. Só que de tantas pessoas falarem, nossa, esse lugar é de paz, esse lugar é de paz, assim, aqui eu me sinto assim, aqui eu me sinto assado, eu falei assim, peraí, o ambiente é importante. O ambiente também cura. Já existe uma questão de cuidado, né, desse quer na hora que a pessoa entra.
E todos os nossos esforços é para que isso seja mantido, sabe? É um valor que a gente passa para todo o time da Chante. Isso não fica só aqui ou na mente da gente, isso realmente acontece. E eu acho muito importante, eu acho isso muito valioso, porque diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? E o que você mais gosta na Chante? O lugar, é o ambiente, são as pessoas. Então, eu acho que é onde a gente precisa investir. Mas uma coisa, Roberta, que veio na minha mente agora, que eu queria falar, foi de como a Chante me ajudou a crescer como terapeuta. Porque eu entendi que eu não bastava ser uma boa terapeuta, tem 25 anos que eu trabalho com isso. Então, assim, modesta parte, eu me considero uma pessoa que já tem um pouco de experiência nisso, né? E faço com muito amor, que eu acho que é um ingrediente, assim, fundamental. Mas eu percebi que, além disso, tinha uma questão que eu precisava trazer para essas pessoas e aprender também, que é da importância do negócio. Da importância de você colocar aquilo como serviço, como empresa, da mudança da mentalidade. Então, eu saí da mentalidade de terapeuta só, entendendo como eu poderia colocar o empreendedorismo dentro do consultório, dentro do espaço. Então, até a Chante existir, até 4 anos atrás, eu trabalhava num consultório, onde era eu e uma secretária. E sempre foi assim, já trabalhei em outros lugares, trabalhei na prefeitura, trabalhei numa clínica, onde nós éramos 9 sócios, mas sempre nesse sentido. Não tinha essa, né, igual a gente criou agora a Chante para o Mundo, que a Roberta não foi convidada para essa live à toa, ela vai fazer toda essa coordenação da parte da Chante para o Mundo, ela vai levar essa voz da Chante, dessa questão da paz, desses conceitos, dessa mentalidade diferenciada. Além disso que ela falou, né? Ela é a terapeuta lá, ela atende, ela é atendida lá, ela faz evento lá. Então, que foi uma pessoa especial nessa jornada, porque eu acho que você experimentou todos os serviços da Chante. Então, essa mudança que a Chante trouxe em mim, de abrir o olhar de fora, olhar por cima, ter um olhar empreendedor estratégico, visionário, isso também fez muita diferença. Tanto no resultado da Chante, como no resultado do meu trabalho, como faz diferença no resultado das pessoas que estão lá. Os prestadores falam a mesma coisa, né? Os especialistas, eles falam, é diferente dos lugares que a gente passou. E é interessante que você vivendo esse processo em você, você criou, junto com todos os seus estudos também, né? Mas especialmente passando pela sua experiência, você criou essa expertise, né? Também de ajudar pessoas a empreender, né? A gente fala que terapeuta não fala daquilo que não é para si, o empreendedor não desenvolve aquilo que ele precisa desenvolver nele. Deus é muito sábio. Então, eu acho que ele faz algo na gente, mas que a gente também pode ajudar o mundo. Por isso, eu gosto tanto dessa frase, irradie sua luz para o mundo. Porque quando a gente se ilumina, quando a gente acha a luz dentro da gente, essa luz não é só a gente que enxerga. Outras pessoas enxergam. E ilumina o caminho delas. Às vezes traz uma ideia, traz um insight, traz sabe, uma percepção que a pessoa não tinha. Então, todas as vezes que a gente ilumina ao nosso redor. Então, as pessoas podem utilizar dessa luz. E aí, imagina se essas pessoas se iluminam, esse raio de luz, ele vai só aumentando. E o que é essa luz? É a felicidade, é a paz, é o bem viver, é o bem-estar, viver com positividade. Entende? É essa questão que a gente quer levar. Aline, me veio uma dúvida aqui agora, que talvez pode ser alguma dúvida de quem vai até a Chante, né? Sim. Primeiro, só falar que a Chante está... que eu já vi aqui que tem algumas pessoas de outros lugares. Sim. A Chante está no bairro Boa Esperança, em Santa Luzia, Minas Gerais. Sim. Mas quando a gente chega lá, tem uma placa assim, Chante Saúde, e embaixo tem uma Chante Desenvolvimento Humano. Sim. Qual que é a diferença dessas duas plaquinhas, assim, na organização da Chante? E o que cada uma delas leva para o mundo, né? A Chante tem exatamente essa vontade de trazer presença e realidade para o significado dela. Então, quando eu falei que era uma paz interna,
é quando a gente olha para si, é quando a gente se desenvolve. Então, essa é a chance de desenvolvimento humano, olhando todas as áreas, todos os aspectos da pessoa, olhando o ser de forma integral. Aí você tem a Chante, que é a Chante para o mundo, que ela vai tratar a questão das escolas, tem educação emocional nas escolas, a gente está trabalhando com a questão empresarial de alguns treinamentos, de levar treinamentos diferentes para as empresas, como, por exemplo, de comportamental, né, de perfil comportamental, para as pessoas se entenderem, para as pessoas olharem para si e entender quais as habilidades que eu tenho, quem eu realmente sou, como eu me comporto, como eu funciono. Então, a Chante para o Mundo, ela vai fazer essa parte de idoso, com criança, com adulto, com todo mundo. Por isso que chama assim, Chante para o Mundo. E Chante Espaço Saúde é a parte que a gente faz de co-work. A gente tem atividades tipo Pilates, Yoga, meditação, trabalha com RPG. Então, essa parte fitness é a parte da questão da saúde, mais física. Tem uma outra parte que são as especialidades. Fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, que mais que tem? Psicopedagoga. Então, assim, já são especialistas em certas áreas para a pessoa olhar, igual a gente falou, quando ela está passando por alguma desarmonia, algum desalinhamento, né? E ela precisa olhar para aquilo com mais especificidade. E tem essa parte dos treinamentos, que é quando a gente falou que a pessoa está saudável, não tem nenhuma questão para olhar com mais cuidado como uma terapia, mas ela quer fazer um desenvolvimento humano. Ela quer cuidar dela como um ser que tem mais potencialidades. Porque é isso que a gente é, um ser de infinitas potencialidades. E trabalhar com isso vai fazer a gente ser uma pessoa melhor. E sempre nesse âmbito, para si, para o outro e para o mundo. Aí imagina, se uma pessoa faz diferença, imagina diversas pessoas. Imagina várias pessoas. Imagina uma família toda assim. Imagina como vão crescer as crianças dessa família. Sabe? Imagina como a gente vai envelhecer diferente. Quais vão ter os tipos de sofrimentos, de dores que a gente vai passar. Então, essa questão é a Chante, tem a Chante para o mundo, tem a Chante Espaço Saúde e tem a Chante Desenvolvimento Humano. Legal. Ana Charmison falando aí. Eu vi ela aí, fiquei tão feliz. Tem muita gente do coração aí. Sim, sim. Aline, quando você fala assim, desse mês de aniversário da Chante, e a gente fala de celebrar, o que você está preparando para a gente celebrar? Então, a gente está abrindo com essa live, né? Retomando a questão da parte online, das redes sociais, porque é a hora que a gente serve para o mundo. Essa palavra servir, para mim, tem um valor imenso. Então, a gente vai intensificar todos os nossos trabalhos na rede social com a intenção de produzir conteúdo, de auxiliar, né? Então, assim, eu entendi que é o que eu sei fazer e eu quero fazer da melhor maneira possível. Aí, além da live, na próxima terça, vão ser sempre as terças-feiras. Na próxima terça, a gente tem uma masterclass chamada Irradie Sua Luz para o Mundo, que a gente é gratuito, é 1 quilo de alimento para entrar. Então, para a gente poder ajudar, né? Estender essa questão do bem. Então, vai ter essa parte também presencial que a gente vai promover para as pessoas poderem se melhorarem. E depois da Masterclass dia 12, dia 19, tem uma ação com as empreendedoras de Santa Luzia, a Camel, que é uma associação. Então, a Chante vai iniciar uma rodada que a Camel está fazendo de conhecer os negócios das associadas. Então, a Chante vai abrir as portas disso. E eu fiquei muito feliz também com essa possibilidade de falar para essas empreendedoras. No dia 26, vai ter o lançamento de um livro que uma pessoa muito especial, Roberta Mello, do Desperto de Essência, me chamou para contribuir. Não só eu, como a Carol que está aqui, como o Richard vai estar lá. Então, a gente vai fazer tipo um talk, né? A gente vai bater um papo. Cada um vai falar, vai fazer um painel breve. E depois desse painel, a gente vai fazer um coquetel, vai comemorar. E é muito legal porque o ingresso já é o livro.
Então, o ingresso você paga um pouquinho a mais, porque vai ter um coquetel, vai ter as palestras. A gente está querendo colocar algum movimento cultural junto. Então, a ideia é trazer o livro na possibilidade também, né, das pessoas mais que gostam de ler, que são amantes da leitura, para ela também ajudar nesse desenvolvimento e também a gente conseguir colocar esse livro para o mundo. Então, vai ser o lançamento do livro e a comemoração oficial do aniversário da Chante. E no dia 30, sábado, fechando o mês de abril com chave de ouro, a gente vai ter o Day Experience. O Day Experience é um mini Believe. As pessoas que já caminham mais comigo conhecem o Believe. O Believe é uma imersão de 36 horas. Então, às vezes, a pessoa não consegue, ou quer conhecer, ou quer entender melhor como é o processo antes de ter o Believe, ou quer fazer o processo de maturação, né, desse processo de amadurecimento e desenvolvimento em formato mais leve. O Experience é exatamente isso. O The Experience ele vai juntar 3 coisas. Ele vai juntar a parte de relacionamento com o outro e consigo mesmo. Então, é onde a gente vai falar de auto-valor, de auto-amor, de autocuidado. E também no contato da comunicação, do entendimento, de uma relação mais leve com o outro. A gente vai falar do Be Integral, que é a questão de você olhar você como um todo e entender que não existem partes separadas. Não tem como uma mesa ficar em pé se um pé está quebrado. Então, para que você tenha potencialidade, você precisa olhar para todas essas partes, todas essas perninhas que compõem a sua mesa, ou todas as rodas do seu carrinho, para que ele possa ir mais rápido e com mais potencialidade. E, por último, o Be Happy. O Be Happy quer dizer, né, ser feliz. E quando que a gente é feliz? Quando a gente tem clareza. Sabe onde a gente está, para onde a gente quer ir, como fazer isso e vai se desenvolver. Né? Como que a gente se desenvolve? Se conhecendo, entendendo qual é o seu perfil, quais são os seus sabotadores, qual é a questão, como caminha a sua personalidade, qual é o arquétipo que mais domina em você. Então, o Believe é um dia inteiro de experiência, de 9 da manhã às 9 da noite. Vai acontecer na Chante. E eu acho que vem a pergunta, né? Ela tá vendendo? E eu digo, tô, né, Rô? Porque essa é a minha missão. Eu não... É o que eu sei fazer, gente. E eu quero ajudar um tanto de gente. Mas para eu ajudar, as pessoas precisam permitir. Então, a minha parte eu tô fazendo. Confortável não é live, gravar vídeo. Nada disso é fluido para mim. Mas eu tô me desafiando. Eu tô enfrentando, né? Eu tô pegando o boi pelo chifre mesmo. Porque meu único propósito é ajudar as pessoas. Então, quando eu faço um evento desse, que ele é feito com tanto carinho, com tanto amor, quem já foi no Bionic, quem já foi no Believe sabe disso. E ele é feito com muito carinho, com muito propósito, com uma proposta muito interessante, muito abrangente, que traz aqueles cuidados que a gente falou, né? Tem o cuidado, tem o desenvolvimento e tem a potencialização para a gente encaminhar a pessoa para o mundo e ela olhar para si. Então é isso. Relacionamentos, consigo e com o outro, esse cuidado sistêmico com você e também a questão do autoconhecimento. Clareza plena. Onde eu estou, para onde eu quero ir e como eu vou fazer essa jornada. Isso é um dia de experiência que a Chante está promovendo e é o que a gente vai fechar o mês do aniversário da Chante com chave de ouro. Eu vou pedir a Beatriz e a Carol, que estão por aí, para deixar aqui nos comentários o telefone da Chante. Sim. Se alguém tiver dúvida, quiser saber mais sobre a programação, quiser se inscrever nesse dia, nessa imersão, né, de um dia com a Aline, vou pedir elas para deixar o telefone aí. Mas eu estou aqui pensando, Aline, sobre essa questão de todos os eventos que você falou, que vão acontecer na Chante, nesse mês de abril, como celebração desse aniversário. E estou pensando no que a gente estava falando de encontrar uma tribo e de celebrar nas pequenas coisas de cada dia. Sim. Talvez quando a gente tem um espaço, pessoas ao nosso redor que promovam ações assim, é um jeito da gente manter, tipo, a bola no alto, né? Porque as adversidades, as dores, elas vão chegar, né? É fato que vai ter algo que vai nos chatear, alguém fica doente, alguém morre. Então, coisas que são da vida e que às vezes a gente vai um pouquinho no fundo do poço, a gente cai um pouco, mas quando a gente tem uma rede
né, de apoio, quando a gente tem coisas acontecendo perto da gente que podem dar esse suporte, é como se a gente tivesse alguém para pegar na mão, né? Sim. Eu vejo muito esses eventos assim, como manter a minha bola alta, né? Como manter a minha energia, a minha vibração em cima, assim, né? Eu falo assim que eu vou muito, eu frequento muita imersão, frequento muito esses eventos, e eu vejo assim, que dá uns 2, 3 meses a energia começa a cair, e já penso, cara, tá na hora de fazer outra coisa, né? E aí você coloca essa agenda de oportunidades aí, tá? O coração fica até quentinho. Tá. Primeiro, né, eu estou muito feliz de estar de volta. E começando com a live, e as pessoas que estão aqui na live, a Ana, um amigão da Solo Vivo que eu tenho, e tanta gente, a Carol, tanta gente que passou, que eu vi o nominho aqui, que é especial. Eu sou péssima de nome, gente, eu não vou lembrar, mas eu vi o registro de cada um de vocês. Então, assim, é uma maneira muito especial de comemorar. Mas o que eu penso é que a união de tudo que você falou, Roberta, é a questão da mudança da mentalidade. Eu acho muito importante a gente olhar, entender que quem constrói o que a gente, quem dita, né, quem fala e a gente acredita. Eu falo que mente chama mente porque ela mente. Mas ela também fala um monte de verdade. O que a gente precisa é olhar para o que nossa mente está falando. E entender o que daquilo realmente é real, o que não é tão real assim. E potencializar isso. Então, essa mudança de mentalidade, eu acho que resume esse cuidado, né? Olhar de forma tão abrangente, assim, essa questão de quem eu sou, para onde eu vou e como eu posso me melhorar o tempo todo. Eu acho que a Chante está aí para poder te conduzir, é o que você falou. É o pegar na mão. A Chante pode te ajudar para isso. A Chante é um espaço para isso. Vamos falar, empreendedor é solitário. A mãe, muitas vezes, é solitária. O professor, muitas vezes, é solitário. Sabe? São pessoas que não têm onde desaguar. Você não tem onde fazer. E às vezes você fala assim, não quero fazer uma terapia, mas serve uma imersão? Não quero fazer uma imersão, mas serve uma outra abordagem? Serve um cuidado, uma massagem, uma terapia alternativa? Como que você pode se nutrir? Essa é a questão. A gente trabalha, estuda, faz tudo que tem que fazer, mas esquece que tem uma parte nossa que precisa ser alimentada, que precisa ser nutrida. E essa é a ideia da Chante, é o que você falou, né? O acolhimento. Trazer a Chante para o mundo, para essa questão principalmente da saúde e para a questão do desenvolvimento humano, né? Dessa autoconstrução, para tornar a gente melhor, para saber lidar melhor com o que a gente já faz. Nilda. Nilda, muita gente A gente vai fazer movimentos online para esse povo de longe, viu, Nilda? Né, Aline? Está nos planos aí fazer coisas online também, né? Verdade. Hoje o online é onde a gente consegue atingir mais pessoas, né? Ajudar mais pessoas. E não tem como fugir disso mais. Isso já faz parte. Verdade. Aline, depois desses anos que eu estou nessa área de terapia, eu cheguei num conceito, se alguém me pergunta assim, o que é terapia? Eu cheguei num conceito, olhando para tudo, assim. Terapia é abrir mão das falsidades e ficar com a verdade. É como se a gente fosse limpando o caminho, assim, para a gente olhar direto para a verdade. Quando você me fala, assim, mudança de mentalidade, eu vejo que é exatamente isso. Sim. Porque aí você pega, assim, uma mentira, né? Alguém te falou a mentira, assim, e esquece isso, isso não é para você, não. E você ficou com a mentira. Aí você participa de um evento com a Aline, por exemplo, e aí você tira essa mentira da frente, você olha para a verdade de que você pode o que você deseja, o que você sonha. Que é possível. Sim. Eu vejo a questão da mudança de mentalidade assim, e eu tô vendo assim, gente, eu falo muito honestamente com vocês. Eu tô vendo a Chante na pessoa da Aline, fazer esse movimento na minha vida, de ter passado por um janeiro e um fevereiro muito difíceis, e depois, Aline, eu já sei, eu não sei explicar o que é. Eu sei que quando eu faço uma consulta com ela, alguma coisa muda dentro de mim, e eu também não sei dizer o que é, não consigo nem entender para vocês assim, faz isso, faz aquilo.
Vai lá e conversa com a Aline, que vocês vão ver. Mas, assim, eu vejo esse movimento dentro de mim, sabe, acontecendo a partir dessa conversa que eu tive com você e desses movimentos que a gente está fazendo junto na Chante, assim, de poder tirar falsidades do caminho e olhar e ficar com a verdade, sabe? Eu acho que essa é outra palavra-chave. Hoje você está trazendo um monte. Trouxe a questão da tribo, a gente falou da questão da mentalidade, né, do espaço de paz, de acolhimento, foi uma palavra sua também. E agora você trouxe outra, movimento. Movimento é vida. Se você não tem o movimento do seu sangue, o batimento do seu coração, o movimento dos seus músculos, eles atrofiam, você não vive, você morre. Então, o movimento, ele é vida. O movimento é uma necessidade humana. E por falar nisso, falando de comunicação não violenta, que eu vejo que é uma coisa que você gosta de falar, o Marshall fala que a celebração, a comemoração é uma necessidade humana, é a 7ª necessidade humana. Então, a gente está falando aqui de uma coisa comprovada por várias pessoas, né? Você tem uma teoria de Harvard que fala que a felicidade, a positividade aumenta 31% na sua produtividade, na sua produção, no seu funcionamento, no seu resultado final. Você tem o Marshall que fala também essa questão de ser uma necessidade humana hoje, a questão da celebração. Então, voltando às palavras, você trouxe mais uma, movimento. Né? Tudo que está parado, até a água parada apodrece. Uma coisa que não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada, mas parada ela apodrece. Então, entender que também não precisa ser um movimento exagerado, algo que te tire completamente da zona de conforto. Mas também tá ali naquele limiar, nem tão confortável, nem tão desconfortável. Achar um equilíbrio ali, né? Achar uma coisa que para você seja normal, natural de conseguir segurar e levar. Porque esse desafio, você está falando dos momentos de desafio que a gente passa, gente, é ruim. Mas quanto que a gente fica grande depois que passa por um desafio grande? Quanto que a gente cresce? Quanto que a gente aprende? Não é pouco, é muito. Então, sabe o ruim que vira bom? É uma coisa ruim, mas que te faz crescer infinitamente mais do que uma coisa só positiva. Então, esse olhar para dentro, né? Esse olhar para si, cuidar de si. Porque eu entendo que essa é a nossa maior missão. Cuidar de nós mesmos e também fazer com que a gente evolua. E nessa caminhada, ajudar o próximo. Eu acho que essas são as nossas maiores missões. Então, eu acho que movimento é mais uma palavra-chave que a gente pode colocar no caderninho das comemorações hoje. E sem contar que o movimento constante, ele pode ser pequeno, ele não precisa ser tão desafiador. Eu não entendo muito de investimento, mas me fala que investimento. Que se você investir 1% por dia, no final do ano te dá 365%. Sabe? O que é melhorar 300%? Não vou nem considerar os 65%, não. O que é se melhorar 300% em um ano? Aí você fala assim, é difícil, é impossível. A gente está falando de 1% por dia. Tem o Sérgio Pioche, né, do Namastê, ele fala sempre assim, baby steps. Passinhos de bebê. Sabe aquele bebezinho quando tá aprendendo a engatinhar, a gente vira o neném assim, põe um brinquedinho lá longe, e ele vai arrastando, mas ele chega no brinquedinho? Sim. É isso, devagar. Devagar e sempre. Constância, né? O que a gente estava comentando no último encontro que a gente teve. Constância. É direcionamento, porque você tem que ir para o lugar certo. Não adianta constância para o lugar errado. É direcionamento, clareza e constância para o lugar certo. Acho que é mais ou menos por aí. E abrir, né? Esse olhar para o positivo. Entender que a gente não está falando só de ser uma pessoa alegre e feliz porque é bonitinho. A gente está falando de ciência, a gente está falando de resultado, a gente está falando de você fornecer alimento para o seu corpo para ele funcionar melhor, que são os neurotransmissores. E dopamina, ela é liberada toda vez que você cumpre uma meta. Então, as metas precisam ser pequenas. Não adianta a gente fazer uma meta muito grande, porque o nosso corpo automaticamente já conta um tanto de historinha para a gente não realizar. Então, quando você estava falando do movimento da Chante,
A minha única proposta esse ano é o movimento, é fazer, é um pouquinho. Ah, não tá bom, conserta. Ah, não tá bom, conserta. Durante muito tempo eu trabalhei com perfeccionismo. Eu queria que tivesse tudo pronto, tudo perfeito. E meu maior aprendizado, principalmente durante a pandemia, foi nunca vai acabar. Tudo você pode melhorar, porque a partir do momento que você deu um passo, o Jerônimo fala isso, né? Se você deu o próximo passo, você ilumina os próximos 20 metros. O carro andou, né? Assim, o farol do carro, ele anda um pouco, ele ilumina os próximos 20 metros. Ele anda mais um pouquinho e ilumina os próximos 20 metros. E aí, quando você olha, você rodou 700 quilômetros. Mas não tinha jeito do farol iluminar lá no final dos 700 quilômetros. Você precisava vir andando passo a passo. E aí, quando você ilumina, talvez você comece a entender e a olhar coisas na jornada que você não tinha nem consciência que existia, né? É um elemento, é uma pessoa, é uma motivação, é um prazer, é um hábito novo que vai fazer diferença na sua vida, no seu resultado e principalmente no resultado das relações. A psicologia positiva fala isso. Relacionamento é o centro da felicidade. Pessoas que se relacionam bem, elas vivem mais, elas trabalham melhor, elas são mais saudáveis, elas adoecem menos, porque ser saudável não significa não adoecer, né? Elas adoecem menos. Então, volto a falar, a gente fala de uma paz, de uma felicidade, de uma positividade, que é ciência, que é para ser implementada na vida com um elemento de um olhar diferente. Não é só festa, oba-oba, não, não é isso. Você pode ser feliz harmonicamente, você pode olhar para a paz de uma maneira com resultado. Esse foi outro aprendizado que a Shanti me ensinou. O que era paz final? Era você olhar para as coisas entendendo que quando você tem paz, é quando você faz o que você precisa fazer. E o que significa quando você faz o que você precisa fazer? Significa que você bateu a meta, você cumpriu, você realizou um objetivo. E aí, quando você realiza isso, você está em paz. Então, estar em paz é muito diferente do que a maioria das pessoas falam, né? O que você gostaria? O que você vai ficar? Ah, eu vou ficar em paz o dia que eu sumir daqui, o dia que eu for viajar com passagem só de ida para não sei aonde. Isso é a mentira que o seu cérebro conta, porque você não vai, não tem como abandonar a sua vida, a pessoa sabe? E viver de amor. Isso não existe. A pergunta é o contrário, é como trazer paz para onde você está. É isso que a gente precisa trabalhar. E como eu trago paz? Tendo clareza, olhando para onde eu estou, para onde eu quero ir, fazendo o que precisa fazer, porque aí automaticamente gera uma paz, né? Assim, missão de dever cumprido. A sensação é a melhor sensação do mundo, não tem preço isso. E tem o desafio, né? Do finalzinho, assim, é sempre no finalzinho que a gente quer desistir, é sempre no finalzinho que o desafio maior aparece. Aí você respira fundo. Do herói, né? Exatamente. Respira fundo, olha para trás e mantém a força. Celebrar quem a gente já é também, né? Sim. Porque eu acho que a gente... Ai, gente, que delícia o Caio. Caio, depois eu vou te conversar para você vir no evento para você ser anjo. E lembra de falar com você. Eu acho que a gente precisa ter um respeito por quem nós somos hoje. Se a gente olhar toda a nossa trajetória até chegar aqui, a gente precisa celebrar isso também. Sim. É isso que a gente celebra hoje, por exemplo, da Shanti, né? Tem muito do que está por vir. A Shanti tem uma história... Estava falando isso com a minha filha, Beatriz, outro dia, assim, a Shanti tem uma história, assim, cara, vai virar uma coisa de louco, assim, de crescimento e de contribuição para o mundo. Mas se ela acabasse hoje, ela já teria feito tanta coisa, né? Então, esse respeito por esses 4 anos, né? Por essa jornada. E é entender... A Dani está falando aí que ama a gente trabalhando juntas. E eu amo você quando você está aqui perto de nós. Ei, Dani, quanto tempo? Tem a questão, né? Do crescer. Para crescer para cima, primeiro você tem que crescer para baixo. Você tem que criar raiz. Tem até a historinha do bambu, que fala que o bambu demora a crescer, porque antes dele crescer, para a parte visível, ele está crescendo para debaixo da terra. E é mais ou menos isso, né? Que eu acho que é a minha comemoração para esses 4 anos da Shanti, também tem esse enfoque de gratidão a esse crescimento interno. Toda vez que a gente vê algo florescendo,
a gente não esqueceu de olhar o que a pessoa precisou fazer para aquilo florescer. O que essa planta precisou fazer primeiro para que aquilo acontecesse. E a gente, como ser humano, também. Então, vamos olhar para as coisas entendendo assim, o que eu sou hoje é graças ao que aconteceu para trás. E é o que você está falando. A gente precisa entender que nada do hoje é passe de mágica. Tudo do hoje é fruto do ontem. Só que o amanhã precisa ser construído hoje, naturalmente. Já que o hoje é fruto do ontem, o amanhã precisa ser construído hoje. Então, olhar para isso com gratidão. E entender, Roberta, que é outro aprendizado assim, que eu tenho. A gente é filho de Deus. E se Deus é perfeito, a gente tem que potencialidade. Então eu costumo falar assim, eu não sei seu nome, eu não sei nada de você, mas eu sei que você é muito maior do que você pensa. Eu sei que você é muito maior do que você acredita. Por causa dessa origem, por causa desse conceito, por causa dessa permissão. E para quem não acredita em Deus, entendendo a vida. Você é filho de uma vida, dos seus pais, que tamanho que eles são. Então não tem jeito, para todo lugar que a gente olha, a gente pode crescer muito. A gente tem uma potencialidade imensa. E precisa praticar isso. Precisa usar isso, precisa colocar isso em prática. Não perder a oportunidade. Que é uma grande oportunidade. Não perdeu. Vem a oportunidade de estar batendo aqui na porta, né? Exatamente. Passar um mês aí junto com a gente, junto com a Aline. Eu não acredito em acaso. É uma alegria para nós ver a Aline retornando assim com tanta força, né? Com tanta verdade. Acho que a gente tem aqui algumas palavras, né? Talvez para escrever na geladeira, no papelzinho da geladeira, para pôr na agenda, para pôr no espelho do banheiro, né? Acolhimento, verdade, tribo, movimento, agradecimento. agradecimento, tem uma frase que eu estou usando muito. Né? Sim. Tem uma frase que eu estou usando muito ultimamente. Eu até usei ela com você na mensagem que eu te mandei hoje de manhã. Encontros fecundos geram ações fecundas, sabe? Um encontro tão fecundo como esse. Fecundo de verdade, né? Da gente estar ver as coisas aqui que foram semeadas, sendo colhidas e novas fecundações e coisas florescendo naturalmente nos terrenos que estão aí preparados. Vai trazer, vão aparecer, vão surgir, vão emergir novos movimentos. Para qual for a sua abertura, a gente tem o lançamento do livro, a gente tem a palestra gratuita, né, na terça-feira que vem, a gente tem o encontro para as empreendedoras luzienses, a gente tem o dia, o Day Experience, esse dia inteiro, de 9 às 21, com a Aline, uma imersão, né? O pessoal aí, ó, Nilda, pode vir de longe, sem problema não. Chega sábado, a gente aceita a gente de passa o longe, dia né? com a gente. A gente aceita a gente de longe. A gente aceita. E assim, esses são muitas oportunidades. Esses são os macromovimentos, né, Roberta? E que só é construído, a gente está falando de jornada, é construída com passos pequenos. Esses movimentos só são construídos por causa dos pequenos movimentos, né? Que é o time, que são as pessoas, que é a questão, seja público, seja cliente, seja paciente. Então, assim, para a gente finalizar, eu não consigo deixar de agradecer, assim, do fundo do meu coração, de verdade, a todos, sem exceção, né? Que estão na live, que vão estar em cada um desses eventos, que participam da comemoração da Chante, que trabalham na Chante, que trabalham com o work da Chante, que são os funcionários da Chante. Não existe sozinho, não existe a Aline, não existe. A Aline não existe sem essas pessoas, não existe sem a Marina, sem a Rafaela, sem o Vitor, sem todas as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que falar o nome de todo mundo, senão eles vão ficar com ciúme. Não existe sem a Jennifer, sem a Sabrina, a Marilene, o Zezé, e esses os funcionários diretos, né? E a Ana, eu fui por ordem, assim, de setor, fui caçando os lugares. E a Ana Bibiano. Então, assim,
São pernas que caminham juntos, né? São grandes movimentos, só que não aparecem. Tão assim como a gente aparece. Mas não existe a linha. Agradecer ao time novo de comercial que a gente tem, Carol Brunelli, Pia, Roberta. Então, assim, que tá aí também na frente do Chante Pro Mundo. Não existe Chante. A Chante não é a linha. A Chante é muito maior do que isso. A Chante é todos vocês. E aí eu agradeço cada um, a cada cliente, a cada paciente, a cada pessoa, a cada curtida, a cada tudo. Gratidão também junto com a comemoração, é uma atitude que gera muita positividade nas nossas vidas. Ai, que lindo. Agradeço a Deus, ao meu esposo, à minha filha, a toda a minha família, que são as pessoas atrás dos meus bastidores, né? Não tem jeito. Sim. A gente não é sozinho. Não é nunca. Sim. Não tem jeito de ser sozinho. Para nascer já é de dois, né? Já precisa de dois. Somos seres gregários. Pessoal, aproveitando aqui que a gente está encerrando, só pedir para vocês, Aline P. Calisto, Chante Saúde, Chante para o Mundo. Aproveita que vocês já estão por aqui no Instagram, ou agora, ou revendo essa live. E vai nesses perfis aí, segue, divulga, ajuda a gente a espalhar essa mensagem. Tá bom? Aline, eu queria, já que a gente está aqui com palavras férteis hoje, uma palavra para a gente ensinar esse encontro. Você falou uma coisa que para uma pessoa que não consegue nada eu consigo eu estou na época dos 3, eu já estou me limitando a 3, então eu quero falar 3. Positividade, paz e mentalidade. Acho que são as 3 palavras que eu colocaria para significar mais ainda a minha jornada. E, acima de todas elas, gratidão e Deus. Eu acho que eu fico com uma palavra, que é a primeira que veio na minha cabeça quando eu te pedi para falar uma, foi convite. Tá cheio de convite aí, né? Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, as portas estão abertas para a gente celebrar. Eu te agradeço muito por esse convite, por ter me chamado. Eu também agradeço a essa oportunidade. E bora viver, né? Bora viver. Vamos para esse novo tempo. Fiquem com Deus, de verdade. Gratidão por cada um que se passou, que esteve e permaneceu. Com Deus. Tchauzinho. Beijo para todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau.